Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje vamos começar por falar no tema das claques do Benfica, vamos depois passar os olhos pela greve dos árbitros que morreu ainda antes de nascer e vamos terminar com o balanço da última jornada e da Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto realizada no dia de ontem. No tema das claques do Benfica, novidades, e há quase sempre novidades neste tema. O Benfica continua a ter uma postura em Portugal e uma postura fora de portas. Desta vez, perante o jogo da Liga dos Campeões em Old Trafford, frente ao Manchester United, o Benfica divulgou um comunicado pedindo aos seus adeptos para não fecharem a luz e, portanto, apelando ao seu civismo e ao seu bom comportamento no estádio dos ingleses. O curioso é que por cá, seguramente que o presidente do IPDJ corou de vergonha, ou não, porque também não sabemos se ele ainda a tem, porque de facto ver um clube que continua a ter uma impunidade total dentro de portas, ver um clube que nega a pé juntos que tem claques, ver um clube que continua a indiscutivelmente fazer de conta que a lei não existe, e depois, quando vai jogar lá fora, fazer este tipo de apelos aos seus adeptos, de facto é de uma falta de vergonha inacreditável. Agora, é lógico que o Benfica tem que tomar estas posturas porque sabe que lá fora reina a UEFA e com a UEFA não dá para brincar. Enquanto que cá dentro reina o IPDJ e com o IPDJ uma brincadeira é sempre uma coisa simpática. Mas a lata e a falta de vergonha é tão grande que até temos Rui Vitória, o treinador do Benfica, a dizer que tem que ser feita qualquer coisa, caso contrário ainda pode acontecer alguma catástrofe. E diz isto precisamente numa semana onde é deduzida uma acusação por homicídio em função do atropelamento mortal do adepto do Sporting junto ao Estádio da Luz. Portanto, esta gente não tem vergonha. Esta gente faz de conta que nós somos todos burros. Tem comportamentos dispares em Portugal e no estrangeiro. Faz de conta que não morreu ninguém. Ameaça com comportamentos catastróficos. Ameaça com 6 milhões atrás de si. E depois, entretanto, até acusações por homicídio são feitas. Esta gente perdeu a vergonha. Mas isto não é de hoje. Isto não é de hoje. E eu hoje gostava de vos recordar, ou de vos fazer recuar 10 anos. Vamos recuar 10 anos até ao dia 29 de outubro. No dia 29 de outubro, ocorreu uma Assembleia Geral do Benfica, com insultos, com contestação, não sei se andaram cadeiras no ar ou não, mas com interrupções, com pessoas que queriam falar e não conseguiam. Nesse dia, foi aprovado um relatório de contas e dizem alguns dos associados presentes, e basta recorrer às redes sociais para ver isso, que a própria votação foi forjada porque supostamente o relatório de contas não deveria ter sido aprovado. Nessa mesma Assembleia Geral, foi proposto que o senhor Dr. Henrique Granadeiro, à data presidente da PT, fosse eleito sócio honorário do Benfica. Essa proposta da direção foi chumbada. E depois, de repente, os trabalhos acabaram abruptamente, no meio de vários insultos e várias interrupções ao discurso do Sr. Presidente do Benfica, mas os trabalhos foram interrompidos quando chegou a PSP. Aquela gente continua a ter muita dificuldade em lidar com as autoridades. Agora, aquilo que eu gostava de vos recordar e de vos ler aqui algumas coisas é sobre o comunicado que a direção do Benfica fez no dia 30 de outubro de 2007, ou seja, no dia seguinte a essa Assembleia Geral. E vou-vos ler. Dizia a direção do Benfica em comunicado: a relação com as claques tem sido marcada por uma grande frontalidade, num diálogo responsável e que o seu apoio foi e continuará a ser fundamental para o êxito desportivo. Mas para que isso aconteça, há que encontrar soluções num quadro de legalidade, isto porque os grupos organizados de adeptos têm que estar registados sob pena de um prejuízo direto e gravoso para o Benfica. Meus amigos, isto era um comunicado da direção do Benfica há 10 anos atrás. Vejam a atualidade do mesmo, ou neste caso, a forma como o Benfica agora ignora e desmente aquilo que há uns anos atrás disse. E sabem, nesse dia 30 de outubro, à saída dessa reunião da direção, que culminou com o comunicado do qual acabei de ler um trecho, dizia Luís Filipe Vieira: ninguém está minimamente preparado para o que se passou dentro daquela Assembleia. Meus amigos, este é o Benfica. Este é o Benfica que faz de conta que os outros não têm memória.
Este é o Benfica que diz coisas e que depois as desmente. Este é o Benfica que tem um presidente que disse que se não chegasse a 300 mil associados que se demitia e depois continuou perante o silêncio da comunicação social. Por isso é que não admira que o Benfica continue com este apoio ilegal às claques. Porque esse apoio ilegal às claques chama-se medo. Chama-se receio de serem corridos a pontapé. Porque da mesma forma que aconteceu isto há 10 anos atrás, aconteceu há um mês atrás as cadeiras no ar, as agressões, as ameaças, porque este é o reino do Benfica. E é este reino do Benfica que depois eles não querem deixar passar cá para fora. E é por causa disso que depois o presidente do Benfica quer fazer dos outros parolos. E que ele possa fazer dos adeptos do Benfica parolos é lá com eles. Agora a nós não nos vai fazer. E é extremamente curioso, porque depois estas coisas encaixam-se umas nas outras. É extremamente curioso que o Sr. Presidente do Benfica tenha dado no dia de ontem uma entrevista na BTV no âmbito dos seus 14 anos de presidência do Benfica. E é por isso que ele gosta de gozar com os seus próprios adeptos. Eu vou-vos ler uma frase que ele disse nessa entrevista. Todos os benfiquistas e Portugal devem sentir um orgulho muito importante pela marca que é o Benfica. Se os benfiquistas sentem orgulho ou não, eu não sei. Mas Portugal tem que sentir um orgulho pela marca Benfica. Mas qual marca? A marca dos e-mails? A marca daqueles que têm preço para estarem com 2, mas se for com 3, vale tudo? Mas é essa marca que os portugueses têm que ter orgulho. O orgulho dos Adão Mendes, dos Ferreira Nunes, dos Nunes Cabral. É dessa marca. Mas a verdade é que ele gosta depois de fazer este discurso por forma a que fica aquela sensação de poder absoluto, qual Carlos Janela nas suas cartilhas. E depois uma outra nota curiosíssima, porque o Sr. Presidente do Benfica fez muita ressalva aos títulos do Benfica nestes 14 anos. Oh, meus caros amigos, vocês sabem quantos títulos o Futebol Clube do Porto ganhou nestes tais 14 anos, neste tal consulado de Luís Filipe Vieira, o primeiro-ministro encarnado? Com o primeiro-ministro encarnado, a presidente daquele clube, o Futebol Clube do Porto ganhou uma Liga dos Campeões, uma Taça Intercontinental, 2 Ligas Europa, 9 campeonatos, 5 Taças de Portugal, 8 Supertaças. E ainda assim eles vêm com o discurso da grandeza. É de facto a tentativa de passar a sensação de controlo absoluto. E isto é absurdo. E nós não podemos deixar que isto passe. Uma última nota relativamente às claques do Benfica. No dia 20 de agosto decorreu um Aves Braga. Eu sei que está a decorrer um processo na Federação Portuguesa de Futebol sobre racismo praticado, alegado racismo praticado por adeptos do Braga nesse jogo. Como sabemos, houve agora uma punição da UEFA ao Sporting Clube de Braga para o próximo jogo da Liga Europa, na qual, para além de uma multa pecuniária, a bancada dos adeptos de Braga, ou das claques de Braga, vai estar encerrada. Eu espero, francamente, que este jogo, ou que a consequência deste processo ocorrido no dia 28, como dizia, a consequência disto não seja a interdição do estádio do Braga naquela que será a primeira jornada da segunda volta. Sabem contra quem é, não sabem? É contra os amigos do IPDJ. E, portanto, este processo que se arrasta desde o dia 28, espero que não culmine com nenhuma interdição, aproveitando aquilo que se passou agora com a UEFA. Meus caros, mudando de assunto, mas continuando sempre no domínio do ridículo, no domínio do polvo encarnado, tivemos o senhor doutor, porque eles são todos doutores, o Luciano Gonçalves, presidente da APAF, a ter mais uma atitude absurda. O Sr. Presidente da APAF, que até tinha uma reunião marcada com a Liga, o que é que decidiu fazer? Antes dessa mesma reunião, decidiu convocar uma greve dos árbitros, mesmo que a maior parte deles, e nomeadamente os mais importantes, internacionais, a desconhecessem. Curioso é que depois de ter dito, inclusivamente na Assembleia da República, que ia gostar de ver os dirigentes com o apito na boca, agora teve uma reunião e desconvocou a greve. Ou seja, a greve morreu ainda antes de nascer. O Sr. Presidente da APAF não percebe que com isto está a descredibilizar a classe. Não percebe que com isto depois já ninguém o leva a sério. Não percebe que com isto está a descredibilizar-se a si próprio. Aquilo que o Sr. Presidente da APAF quer é continuar a ter os seus 5 minutinhos de fama. Mas este senhor Presidente da APAF, esquece que já teve os seus 5 minutinhos de fama. Esquece, por exemplo, ele que é paladino das boas práticas e dos bons costumes, que até já foi juiz em causa própria, tendo arbitrado um jogo do famoso Centro Recreativo de Alcanadas.
Portanto, este senhor tem que definitivamente parar de estar ao serviço, sabe-se lá de quem, e fazer aquilo para o qual foi eleito. Defender a classe, promover a sua melhoria, promover a sua formação e não promover a ridicularização pública dos árbitros com greves absolutamente ridículas. Caríssimos, antes de terminar, duas palavras muito importantes. A primeira, para sublinhar a 9ª vitória do Futebol Clube do Porto em 10 jornadas. O Futebol Clube do Porto, no último fim de semana, voltou a vencer, venceu o derby contra o Boa Vista, os nossos amigos da Rotunda, consegue continuar a estar no primeiro lugar, melhor ataque, melhor defesa. Uma simbiose perfeita, adeptos-equipa. Mais um mar azul tremendo no estádio do Bessa. Mais uma demonstração cabal da união e da unidade que existe neste momento. Inclusivamente naquilo que os nossos caríssimos amigos de Lisboa querem fazer, que é criar a guerra e quer que as Ilhas José Sá, desistam. Não vale a pena. Vocês ainda não perceberam que não é por aí. Vocês ainda não perceberam que Iker Casillas, o guarda-redes mais titulado do atual futebol, não é Júlio César, é Iker Casillas, continua a fazer o seu papel. Já percebeu que tem que continuar junto do seu grupo. Vocês ainda não perceberam isso, mas continuem-se a entreter, porque esse vosso ódio vai continuar a ser o combustível para as nossas vitórias e para a nossa união. Só relativamente à Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, realizada no dia de ontem, e que aprovou um lucro de cerca de 750 mil euros, dizer 3 ou 4 coisas. A primeira é que ficou reforçado que existe um projeto de futuro no qual os sócios estão confiantes. Os sócios já perceberam que há um caminho, há uma mudança do paradigma da gestão desportiva e subscrevem as atuais decisões. Do ponto de vista financeiro, continuam a existir preocupações, é lógico, não poderia ser de outra forma, mas se é o próprio Futebol Clube do Porto a propor objetivos à UEFA mais ambiciosos do que aqueles que a própria UEFA exige, eu acho que esta é uma demonstração cabal da confiança que nós podemos e devemos ter para o futuro. Ficou bem clara que a retoma financeira do clube está em execução e que naturalmente isso poderá conduzir aos sucessos desportivos e à estabilidade financeira que é fundamental para que a nossa equipa seja competitiva. Meus caros, é desta forma que terminamos mais uma batalha. Mais uma batalha onde queremos deixar a nu o polvo encarnado. O polvo encarnado que muito provavelmente vai colocar um processo em tribunal à revista Sábado por divulgação de e-mails. É isso que nós vamos estar a aguardar. É sobre isso que nós nos vamos rir. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto.